Olá a todos, queremos refletir neste final de semana sobre o tema Vivendo pela Confiança em Deus. Também quero lembrá-los que os cultos já estão voltando, os cultos presenciais, então fiquem atentos às redes de comunicação aí da Comunidade Evangélica Panambi. Faço para você duas perguntas para iniciarmos esta breve reflexão. Como você está ocupando o seu tempo de vida? Como saber o que será da nossa vida amanhã? Você já parou para pensar nestas coisas? Existe um poema chamado Tempo que Foge e eu gostaria de trazer dois fragmentos deles para vocês poderem ouvir e a partir dele também podermos refletir um pouco mais sobre essa temática Vivendo pela Confiança em Deus. O poema começa assim: contei meus anos e descobri que tentei viver a minha vida de uma forma que já não vivia mais agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele havia chupado de uma forma displicente, mas percebendo que faltavam poucas, roía até o caroço. Algumas coisas que nesse poema Tempo que Foge me chamam a atenção são três coisas. A primeira é que já não tenho tempo para lidar com mediocridade, diz lá o autor do poema. Ele também diz que ele já não tem tempo para projetos megalomaníacos, aqueles projetos que prometem mudar a vida das pessoas da noite para o dia ou o mundo. Ainda ele destaca algo que ele não tinha mais tempo, é que ele não tem tempo para administrar melindres de pessoas que apesar da idade, são pessoas imaturas. E ele termina esse belo poema dizendo que, sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos e também não considera eleitos para a última hora. Não foge também de sua própria mortalidade, defende a dignidade das pessoas que sofrem e deseja andar humildemente com Deus. E ele conclui: quero caminhar perto de pessoas que será um ganho e não uma perda de tempo. Veja que ele termina dizendo: desejo andar humildemente com Deus e caminhar perto de pessoas que nunca será uma perda de tempo. Em outras palavras, eu diria que vida com Deus é, por definição, viver em comunidade. Não sei como você tem levado a sua vida até o dia de hoje, estamos ainda iniciando um novo ano, já claro, final do primeiro mês, mas pense você, como tem sido a sua caminhada até o presente momento com relação a Deus e com a comunidade local. Você realmente tem se comprometido, tem andado junto com as pessoas que creem também em Jesus Cristo? Quero convidá-los para ouvirmos a leitura de Tiago, capítulo 4, o versículo 13 a 17, no qual o autor nos fala da previsão do futuro, ou quem pode prever o dia de amanhã, e também onde ele fala que nós não devemos confiar em nós mesmos. O verso 13 nos diz o seguinte: prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ou o amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer
e não fazê-lo. Até aqui a leitura. Assim queremos refletir nessa palavra onde o autor Tiago, ele nos desafia a pensar não em nós mesmos. Vivemos um tempo onde as pessoas são animadas ou motivadas a olhar somente para dentro de si e buscar o seu melhor. O cristianismo já nos convida a fazermos ao contrário, a olhar para fora de nós mesmos, olharmos para um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É aquele que nos criou verdadeiramente, é aquele que nos chama em Cristo Jesus para segui-lo e ter um relacionamento verdadeiro, restabelecido com Ele. Sabemos que por causa do pecado, nós somos pessoas separadas de Deus. Agora, somente pela fé em Jesus Cristo, podemos novamente experimentar tudo aquilo para o qual Deus nos criou. Veja que as pessoas no nosso tempo, quando buscam olhar somente para dentro de si, elas sempre querem mais, estão em busca de coisas novas, mas realmente elas nunca estão satisfeitas ou contentes, alegres. Aquilo que tudo nós buscamos em nós mesmos, devemos reconhecer e saber que nós só encontramos na pessoa que nos criou, o próprio Deus. Quando nós olhamos para a história, para homens reconhecidos pela contribuição que deixaram para a humanidade, um homem chamado Steve Jobs, que com certeza a maioria de nós ainda nos lembramos dele pelas grandes invenções tecnológicas. Ele, no leito de morte no ano de 2011, por causa de um câncer, ele havia dito mais ou menos o seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões na vida. Porque quase tudo, ele disse, expectativas, orgulho, medo de passar vergonha ou mesmo de falhar, caem por terra diante da morte, deixando assim apenas o que é apenas importante. Veja que a conclusão do pensamento dele, ficar com o que é apenas importante, é questionável, pois não sabemos bem ao certo o que ele quer dizer com importante. Talvez a vida em si, que é breve, nós sabemos disso, mas o que fazemos ou o que estamos fazendo da nossa própria vida? Veja que a vida não é simplesmente o acúmulo de inúmeras experiências para sermos felizes ou o acúmulo de bens materiais. Tudo isso é passível também a cada uma de nós. Precisamos realmente de ocupações, de experiências, de bens materiais. Deus nos abençoa justamente com tudo que temos, com tudo que somos. Mas veja que o grande psicólogo e pensador Viktor Frankl, no século passado, no contexto da Segunda Guerra Mundial, junto ao Holocausto na Alemanha, junto às câmaras de gases onde as pessoas eram mortas, ele justamente observa como as pessoas se comportavam indo para as câmaras de gás para serem mortas. E aí, diante de uma pesquisa, ele concluiu o seguinte, que a principal preocupação das pessoas não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver sentido na sua vida. O que ele observou na sua pesquisa é que as pessoas que, de uma forma mais humilde, tranquila, iam para a câmara de gás, elas oravam ou cantavam hinos de louvor a Deus. Já aquelas pessoas que mais relutavam, não queriam entrar na câmara de gás, ele perguntou para essas pessoas o que elas fariam caso elas não entrassem na câmara de gás. A maioria dessas pessoas não sabiam responder o que elas queriam da vida. Ou seja, Viktor Frankl chega à conclusão que as pessoas, na maioria, não querem morrer, mas elas também não têm uma razão para o que viver. Quando nós olhamos para a interpretação de Lutero do capítulo 6 de Mateus, onde Jesus ele nos lembra, lá onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração, Lutero ele faz uma pergunta para nós: onde está o teu coração? Ali está o teu Deus. Veja que quando você pensa na questão tempo, recursos e bens materiais, o teu próprio trabalho, a sua família, o seu lazer, planos e carreiras, tudo isso que constitui a sua vida, tudo isso pode refletir ou revelar aonde está o seu coração, ou seja, onde está o seu Deus. A sua motivação, veja, irá determinar
os seus resultados. Eu quero trazer aqui uma pesquisa para vocês de uma enfermeira que acabou deixando um livro a partir de uma pesquisa que ela fez com pessoas no leito de morte. O nome do livro é 5 arrependimentos ou 5 maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. E o primeiro que ela identificou, veja, é o seguinte: as pessoas diziam, eu queria ter a vida ou vivido, a vida que eu realmente desejava, não aquela que os outros esperavam de mim. E outra, eu queria não ter trabalhado tanto. Ainda, eu queria ter tido mais coragem de expressar meus sentimentos para com as pessoas, a começar, claro, para com os da minha família. Eu queria ter estado mais perto dos meus amigos. E ainda, finalmente, eu queria ter me feito mais feliz. Eu creio que as pessoas buscam isso, se fazer feliz. Mas será que elas sabem qual é o caminho da verdadeira felicidade? Aonde nós devemos buscar? Sabemos que ao longo da história já está provado que não adianta você e eu juntarmos as maiores experiências, acumular bens materiais apenas para sermos felizes. A verdadeira felicidade, conforme as Escrituras, é desenvolver uma vida de plena confiança em Deus, porque somente nele podemos compreender para o que fomos criados, com qual propósito. E é maravilhoso quando a gente descobre em Jesus Cristo a nossa verdadeira identidade, aquela identidade que nós perdemos lá na queda, a partir de Adão e Eva. A figura de Adão e Eva nos revela o seguinte, que nós fomos criados à imagem de Deus, à sua semelhança, mas por causa do pecado, esta imagem está desfigurada. E a verdadeira figura, a imagem verdadeira, original, é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que devemos ter a amizade dele, por isso que devemos aceitar tudo que ele tem para nos oferecer, inclusive a salvação, porque a partir disso temos tudo mais. Eu gostaria de deixar 3 perguntas para você pensar a partir destas 5 arrependimentos maiores aí que essa enfermeira identifica ou identificou a partir das pessoas no leito de morte. Veja, o que eu poderia evitar para que a gente também não chegue, para que você e eu não cheguemos ao final da nossa vida com os mesmos arrependimentos? Você já parou para pensar nisso? Reflita um pouco sobre isso. Será que as decisões que eu tenho tomado hoje estão me levando para as mesmas conclusões ao final da minha vida? Ainda uma terceira questão: quais áreas da minha vida devem tomar minha atenção para que eu não tenha arrependimento assim? Eu gostaria de realmente sugerir, primeiramente, que você pensasse na sua relação com Deus, porque eu creio que se você tiver uma relação saudável com Deus, tudo mais há de se acertar. Não vou dizer que você não vai ficar doente, que talvez você não vai ter alguma crise, algum problema pessoal. Ao contrário, passar por estas questões humanas que todo mundo passa, em termos de sofrimento, dificuldades, é diferente quando você o faz na companhia de Deus que te criou. Então a pergunta, o que é a vida, é algo essencial que nós devemos fazer, e nós só vamos encontrar a resposta lá na pessoa de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tiago lhe lembra, vocês são como neblina, que aparece por um breve tempo e logo desaparece. Eu gosto sempre de lembrar nesse contexto o pensamento de 2 grandes autores do passado que deixaram obras magníficas. O primeiro, Blaise Pascal, ele disse assim que no coração de cada ser humano há um vazio com o formato de Deus. Se você sente um anseio profundo no seu coração, é porque isso é justamente o lugar que Deus precisa ocupar e que talvez você esteja ocupando com outras coisas. Também ainda Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, que o homem foi criado para Deus e o seu coração vai continuar inquieto até encontrar descanso nele. Eu gostaria de que você e eu, nós viéssemos a considerar o seguinte: como saber o que será da nossa vida amanhã? Simplesmente, eu diria para você, conforme as palavras de Tiago, capítulo 4, viva a partir do fato de que, se o Senhor quiser,
viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas lembre-se, é pecado saber fazer o bem e não fazê-lo. E eu creio que a gente aprende a fazer o bem por meio do conhecimento de Deus e da pessoa do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, porque nele nós encontramos a nossa identidade e a razão de vivermos ou vivermos fazendo todas as coisas. Veja que Tiago ele está nos exortando para cuidarmos com a tentação de se colocar no lugar de Deus em relação aos nossos planos futuros. Nós não temos ideia, diz Tiago, do que o hoje trará, que dirá o amanhã. Logo, a lição que a gente precisa aprender é sobre humildade. Esse é o convite que Tiago nos faz. Sejamos humildes, ou seja, precisamos aprender a tomar cada dia como uma dádiva de Deus e a planejar quando for necessário à luz desse fato. Uma vez, claro, que a gente aprende a humildade e aceita a lei real de Deus, a gente passa a viver por ela, aceitando a soberania de Deus, que vai ordenar tudo em nossa vida, e assim a gente passa a viver em consonância com tudo que Deus deseja para nós. E logo veremos com mais clareza as coisas positivas às quais somos chamados. Finalmente, precisamos fundamentar a nossa vida na pessoa de Jesus Cristo. É o convite que Tiago faz. E também na história que Deus tem escrito desde a criação do mundo. E entender que Ele tem o propósito para nós de nos ajudar a redimir todas as coisas que o pecado destruiu ou desfigurou. Cabe a nós, então, usarmos de nosso tempo para ouvir o Espírito Santo de Deus e confiarmos a Deus a nossa própria vida. Lembrando que o grande pensador e escritor C.S. Lewis diz sobre a vida correta, orientada e moldada sob a pessoa de Deus, ele disse o seguinte: olhe para você mesmo e você só vai encontrar ao longo da sua jornada de vida ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas, se você olhar para Cristo, você vai encontrá-lo e com Ele tudo mais que você necessita. Esse é o meu desejo para você que nos ouve, para você que nos acompanha nesta mensagem, que realmente você possa olhar para Cristo e deixar de olhar menos para si mesmo. Ao contrário, nós entendemos que é um paradoxo, claro, que ao olharmos mais para Cristo, nós não vamos deixar de nos cuidar, ao contrário. Quem ama Cristo vai aprender a amar cada vez mais a si mesmo e ao próximo. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, nós só encontramos ruína, porque nós, ao olharmos somente para o nosso interior, só vemos destruição, ódio, pecado, maldade, solidão e desespero. Então volte-se para Cristo. Com certeza a sua vida será uma bênção nas mãos dele também. Quero terminar com um desafio para você pôr em prática pelo menos uma dessas 5 coisas que eu vou trazer aqui para você agora para a gente encerrar essa mensagem. Primeiro, descubra a razão de você estar aqui. Busque investigar das formas que você puder. Não venha a medir esforços. Busque entender que você está aqui por uma razão. Nós não estamos aqui por acaso. Segundo, busque descansar. Você tem santificado o dia do Senhor? Você tem buscado durante uma semana tirar um dia para o seu descanso? Eu creio que a maioria dos problemas realmente humanos na atualidade é em detrimento das pessoas não descansarem mais. A gente tem vivido como robôs, como máquinas, e nós não fomos criados para sermos máquinas. Ao contrário, assim como Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, nós também temos, na própria lei de Deus, o mandato de descansarmos em um dia da semana. Terceiro, encontre um amigo, se você ainda não tem. E se você já tem, cultive ainda mais com esta pessoa uma relação de mentoria e converse sobre coisas da alma, não somente sobre política, futebol ou religião. Busque realmente conversar sobre os seus anseios,
aquilo que passa lá no seu coração, aquilo que te alegra, aquilo que te entristece. Conversa em coisas profundas, que vai muito além das nossas conversas, que é comum, né, serem superficiais. E quarto, conviva com pessoas reais em tempo real, ou seja, resgate o sentido de ser igreja na sua vida. Lembre-se do que eu falei no início da mensagem. Vida com Deus é, por definição, vida em comunidade. Repense a sua prática de viver em comunidade. E por fim, seja uma pessoa proativa. Ajude e sirva as pessoas de uma forma prática. Envolva-se através da igreja em algum ministério. Coloque-se como alguém que está à disposição. Não se esconda realmente das tarefas que Deus nos chama para realizar. Dê ouvidos às oportunidades que a igreja te oferece, mas também o mundo, com certeza, te oferece muitas oportunidades para ali você ser uma bênção, a começar pelo teu próprio trabalho. Que Deus assim abençoe a todos nós como comunidade, a você e a sua família. Convido a gente para terminarmos com uma oração final. Fecha aí os teus olhos, vamos orar. Deus misericordioso, teu reino está próximo. Assim pedimos que tu mova os nossos corações por meio do teu Santo Espírito para nos arrependermos, crermos e seguirmos aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos guiar. Inspira em nossos corações um desejo de sabedoria e humildade que começa com reverência por Ti. Por isso, expande em nossa mente o conhecimento por Tua Palavra e preenche-nos com o Teu amor, o amor do Teu Filho Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Que a paz do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja contigo, seja tu uma bênção, um abençoado dia para você, uma abençoada semana. Até o nosso próximo encontro.